E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André. E bom, vamos dar continuação aos nossos vídeos sobre o pacote Lean, né? O Lean que é um laboratório de ensino à estatística e matemática, que tem sido desenvolvido aqui no FSJ pelo professor Ben David e desenvolvido por mim também. E bom, a gente vai continuar dando uma sequência de vídeos que a gente já estava fazendo sobre a função tabfrec, tá? Essa que é a função que nos gera uma tabela de frequência. Então, o Lean ele vai estar gerando uma tabela de frequência através da função tabfrec. E a gente já viu três argumentos sobre ela. O argumento de hoje é o argumento name reduction, que é o quarto argumento. Se você ainda não viu os outros três argumentos anteriores, vai lá, confere e depois você vem para esse vídeo, para você não acabar ficando um pouco perdido e não entender muito bem o que os argumentos dessa função fazem, tá bom? Então, vamos lá para a nossa apresentação, para a gente aprender um pouquinho sobre a função tabfrec. Bom, pessoal, agora que já estamos aqui na nossa apresentação, vamos aprender mais um pouquinho, né, sobre a função tabfrec, tá? Então, a nossa função tabfrec, o argumento de hoje é o argumento name reduction, galera. Então, galera, o argumento name reduction, ele basicamente serve para poder reduzir o tamanho, né, de uma palavra ou um conjunto de letras que você esteja colocando aí para ser organizado na sua tabela, tá? Então, basicamente é isso. Ele vai pegar os 10 primeiros caracteres da palavra ou argumento que você está utilizando ali e vai reduzir para os 10 primeiros, entendem? Então vamos supor que eu coloque uma palavra otorrinolaringologista, né? Que é o que a gente vai ver aqui no exemplo prático. Ela é uma palavra que tem mais que 10 caracteres, então ele vai reduzir ela para os 10 primeiros caracteres. E por padrão, no pacote Lean, dentro da função tabfrec, né? O argumento name reduction ele é true. Então o que acontece? Sempre que você colocar um argumento, uma palavra grande ali, né, como os seus dados, um dado grande com um termo grande, né, ele vai reduzir para os 10 primeiros caracteres de cada dado, né? Então, se eu entrei com a palavra otorrinolaringologista, outra palavra grande, ele vai reduzir para os 10 primeiros caracteres de todas essas palavras, beleza? A gente vai fazer um exemplo prático aqui para entender melhor um pouquinho o que é esse argumento name reduction, tá? Eu falei, né, que ele sempre vai estar true, mas você pode estar alterando, né, até porque ele é um argumento. Então, ele é um argumento lógico que você pode estar colocando true or false para você poder, né, fazer com que ele ou reduza ou ele mostre toda a palavra, os caracteres que você queira que ele mostre, tá? Então, vamos lá para o nosso exemplo prático, que é o exemplo de hoje, né? Que essa daqui é uma pesquisa que buscava saber qual era a maior palavra do mundo e ao mesmo tempo mais conhecida pela população mundial. A fim de obter este resultado, eles separaram um grupo de pessoas criteriosamente selecionados. Os pesquisadores obtiveram os seguintes resultados, né? Aí a gente tem um monte de palavra aqui que eu não vou tentar citar, eu vou subir minha câmera para vocês verem, tá? Eu não vou tentar citar essas palavras, eu tenho oftalmotorrinolaringologista aí, que é uma palavra que a gente conhece aqui no Brasil e eu creio que ela seja a palavra mais conhecida pelas pessoas, pelo menos as brasileiras, porque tem algumas brincadeiras que a gente faz, né, por conta do tamanho da palavra, uns trava-línguas aí, enfim. E o nosso objetivo aqui, né, tá aqui embaixo, organizar estes dados em uma tabela de frequência que seja capaz de mostrar de forma explícita qual é a palavra mais conhecida. Adicione também a quantidade de entrevistados que conhecem determinada palavra. Então, nada melhor do que utilizar o pacote Lean para resolver isso aqui através da função tabfrec, beleza? Então, vamos lá para o nosso RStudio para a gente poder resolver esse exemplo prático aqui utilizando a função tabfrec do pacote Lean e o argumento name reduction para a gente poder, né, diminuir ou aumentar o tamanho dessas palavras dentro do nosso código, tá? Então, vamos lá para o nosso RStudio. Bom, pessoal, agora que já estamos aqui no nosso RStudio, eu já tomei um pouquinho de liberdade de poder estar montando já o nosso script para ficar um pouco mais dinâmico o vídeo, até porque deu um trabalhinho tirado lá do slide e jogar aqui nesse script, porque ele tá, essas palavras que eu coloquei lá no slide foi um pouquinho meio complicadinho de jogar para cá, tá? Mas não tem problema não tem muito mistério. Aqui basicamente a gente simplesmente chamou o pacote Lean, como sempre, né? Utilizamos aqui o LibreLean. Também a gente criou o nosso vetor aqui, né, composto das nossas variáveis qualitativas, né, discretas aqui, né, o nosso composto aqui, ó, nossa função composto da linguagem R. E depois, né, a gente gerou, né, nós criamos o nosso vetor com a classe newLean, né, com nossa função geradora aqui, né. E depois a gente
atribuiu, né, a variável discreta qualitativa para ela aqui, tá? Bom, depois disso também a gente substituiu o nosso vetor pela tabela de frequência dele, com esse aqui, né, v recebe tabfrec, e já coloquei o name reduction aqui. Porém, eu vou apagar o argumento name reduction para poder mostrar para vocês como que a tabela vai aparecer da maneira padrão, da maneira default, beleza? Então vamos lá rodar o nosso script, vamos dar um run aqui. Deixa eu subir aqui o nosso console para mostrar melhor para vocês. Tá aqui, ó, rodou bonitinho, viu? Liberlin, C, e chamou o vetor aqui no final, no padrão, tá vendo aqui? Tabfrec recebe default. E vocês podem ver que, como eu disse, o por padrão é true. Então ele sempre vai reduzir para os 10 primeiros caracteres do dado que você colocar ali. Então, por exemplo, a nossa palavra aqui, oftalmotorrinolaringologista, ele foi reduzido para os 10 primeiros caracteres. Mas ele está aqui ainda na tabela, ainda é a nossa variável e ela apareceu 15 vezes dentro desse vetor. Então vocês podem ficar despreocupados que ela não dá nenhum erro de diminuir errado e depois não aparecer ou separar em mais de uma, não. Ele separa bonitinho, fica organizadinho, com 10 caracteres aqui dentro, tudo certo, tá? Eu vou agora modificar o nosso script, vou descer aqui de novo. Nosso script aqui, vamos aqui na função tabfrec e vamos vir aqui em name reduction, que é o nosso argumento de hoje, e dessa vez, como ele era true, a gente vai colocar false, porque ele é por padrão assim, né, galera? True. A gente vai, ao invés de colocar igual a true, a gente vai colocar true, pode ser escrito assim ou assim, tá, pessoal? A linguagem R entende porque ela é bem inteligente. Isso é uma coisa muito boa. E da mesma forma o false, posso colocar só F ou colocar false. Eu vou colocar false para vocês conseguirem ver também, até para quem não conseguir ouvir o vídeo, tá? Então vamos rodar aqui. Bom, e agora com o nosso argumento name reduction false, vocês podem ver que ficou bem diferente a nossa tabela. Vamos subir um pouquinho para ver a tabela anterior. Tá aqui a tabela anterior e agora a nossa tabela nova. Vocês podem ver, ó, que as palavras agora estão completas e simplesmente ele não cortou nada e mostrou tudo pra gente aqui. Vocês podem ver que a tabela ficou bem espaçada, né, pra direita aqui, e às vezes as pessoas não gostam, preferem que fique algo mais padrão. E essa daqui de cima já tá algo mais padronizado nos 10 primeiros caracteres. Então, esse é um argumento muito bom para quem quer padronizar mais ou menos as suas tabelas e ter uma tabela gerada, né, num padrão bem tranquilo, para vocês poderem estar gerando suas tabelas aí. Então, basicamente, esse foi o nosso argumento name reduction. Aqui na nossa apresentação, a gente pode estar conferindo de novo aqui o nosso enunciado e vamos finalizar o vídeo por aqui. E esse foi o argumento name reduction da nossa função tabfrec. Deixa eu voltar lá para a parte dos argumentos. Vocês podem ver que os nossos argumentos aqui, eles acabaram, tá, galera? A gente viu aqui todos os argumentos, foi o argumento K, que é o número de classe. A gente viu também aqui o argumento data, né, que é o nosso vetor da classe newlin. Então a gente sempre tem que lembrar de utilizar a função newlin para atribuir, né, a classe newlin para o nosso vetor e depois jogar ele aqui dentro, né, para os nossos dados. Eu falo vetor, mas é o conjunto de dados que a gente tem, né, que é basicamente organizado dentro de um vetor, beleza? K, que era o nosso número de classes, né? Às vezes a gente cria uma tabela, sei lá, com... Aí vai servir para as variáveis contínuas, tá? No intervalo, em mais intervalos, então a gente separava em mais intervalos. O nosso argumento orange, que era o vetor que ordenava, né, o nosso vetor. Às vezes a gente queria lá A, B, C, D, E. E o nosso vetor estava em B, C, D, A, E. Todo diferente, né? Aí a gente utilizava o ordered para organizar bonitinho. E hoje foi o name reduction, né, para poder diminuir para os 10 primeiros caracteres. E eu espero que vocês tenham entendido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe a sequência de vídeos aí do Lean, vai ter mais vídeos das próximas funções. As próximas funções agora a gente vai fazer algo mais voltado para a área de gráficos, para ficar algo mais dinâmico, para vocês verem mais ou menos como que são os gráficos que o Lean mostra. Também temos a função que mostra a tabela da normal, né, a z-table da normal. Também temos a função probabilidade, temos a função contínua, tem diversas funções aí. Então vocês podem ficar tranquilos que vai ter muito conteúdo aí pela frente sobre o pacote Lean, muito conteúdo de R e também muito conteúdo de programação. Espero vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu, galera!